em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 285. Eu sou Rafael Arinelli e eu adorava quando tinha filminho na escola. Ok, eu sou a Lu Avelaneda, escritora do podcast do Cinemação também, e tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ah, que demais, que legal essa frase, gostei. Fernando Pessoa. É, isso mesmo, legal. Sou o Caio, sou professor de História do Ensino Fundamental 2, podcaster do Giscast junto com meu colega Gabriel, e eu vou citar um grande filósofo que é o Seu Madruga, que é a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Ótima frase também. E eu sou o Daniel Cury e olha, tem uma cena do Frozen que é espetacular pra ensinar Simple Past. Ok, essa eu não esperava. Não. Você precisa explicar o que é Simple Past, né? Para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente e estão falando, what? Simple Past é o passado, basicamente, né? Passado. É o passado simples. Em inglês, obviamente, no caso. Então, as pessoas já vão adivinhar de que tipo de aula que eu dei nessa vida já, né? É, exatamente. E eu gostei muito, né, que quando a gente tava se organizando aqui pro podcast, o Daniel pegou e falou assim, vai ser ótimo, porque a gente tem o Caio, que é professor, a Lu, que é professora, eu, que sou ex-professor, e o Rafa, que nunca foi porra, E o Rafa foi o melhor. É que nem aquela placa que tem lá, tipo, esse assento é destinado a pessoas com não sei o que, gravidez e outras deficiências, né? Tipo, oi, ser idoso e estar grávida, tipo, deficientes, beleza. Exatamente. Mais ou menos. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos neste podcast para bater mais um papo sensacional. Vamos conversar aqui sobre o cinema na sala de aula. A gente já fez um papo parecido lá atrás, então vale a pena você procurar nossos podcasts antigos, e a gente conversou justamente sobre a importância de se levar filmes para a sala de aula, quais filmes seriam interessantes, né, para serem passados em sala de aula e tal. E hoje a gente vai retomar um pouco esse papo aqui, vamos falar um pouco justamente sobre o que o cinema pode trazer pra gente, por que ele pode ser bom, por que ele pode ser ruim, né? Vamos discutir um pouco isso aqui, e a gente tem aqui a presença de dois professores que vão ajudar a gente a filosofar em cima desse assunto. Temos aqui a Lu, que, como ela mesma já falou, é autora aqui do Cinemação e tá aqui pela primeira vez. Então, Lu, primeiro seja bem-vinda aqui ao Cinemação e fala um pouquinho de você que escreve pra gente, tem lá seus textos, sobre o que você gosta de escrever. Fala um pouquinho de você. Então, eu sou professora também do Ensino Fundamental 2, de língua portuguesa. Trabalho muito literatura com os meus alunos. Escrevo bastante sobre isso no Cinemação, dos livros que foram adaptados para o cinema, desde contos de fadas, fábulas, aos livros assim, mais infantos, juvenis, né? E trabalho um pouquinho isso com os meus alunos. Eu tento, pelo menos, trabalhar um pouco isso com os meus alunos. Legal. Porque eu adoro literatura. Ai, Jesus. Né? Aquela pessoa chata que fica falando de poesia. Sou eu. Eu era o cara chato que escrevia poesia. Então, essa parte eu falo, eles perguntam, você escreve, professora? Eu falo, é só pra mim, eu sou egoísta, não mostro pra ninguém. Mas assim. Mas parte da escrita da Lu tá aqui no Cinemação, ó. Então quem tiver curiosidade, parte, né?
Eu fiz a minha até quando eu entrei, que a minha pós-graduação em ensino de línguas, no meu TCC, na minha monografia foi adaptação de contos de fadas para o cinema, que é onde eu tiro grande parte dos textos. Porque é o trabalho que deu. Que demais. Claro, não, tá certo, tem que aproveitar os TCCs. Exatamente. Tá lá pronto, né? Aqueles montes de pesquisa. Bom, e a gente tem aqui o nosso outro convidado, né, o Caio, estreando aqui também no podcast de Cinemação. O Caio que veio lá, né, a gente teve que alugar o passe do Caio aqui, veio lá do Giscast, né, um podcast aí super bacana. E eu queria que você apresentasse um pouco, falasse um pouco o que é o Giscast, o que vocês falam lá, Caio. E seja bem-vindo também. Bom, Rafa, obrigado pelo convite, obrigado por estar abrindo espaço aqui pra gente do Giscast. Eu brinco que o nosso podcast, meu e do Gabriel, meu marido, né? A gente tem essa relação podcastal. Ele tá acostumado, eu sempre queimo um filme, nosso filme, onde quer que a gente vá, tipo, fazendo essa brincadeirinha. Mas o Gabriel está namorando agora a Lari, e também acho que por isso ele não pôde vir. Mas enfim, o nosso podcast ele é colaborativo, é um podcast que se propõe a discutir educação. A gente tenta aproximar os dois mundos, da educação básica e o do ensino superior. E o Gabriel faz esse papel bem do ensino superior. Ele tá com quase doutorado pronto, apesar dele ainda estar entrando no mestrado. Ele é um menino prodígio, ele entrou na faculdade, elaborou o projeto super rápido. E eu sou o contrário. Eu nunca quis dar aula pra faculdade, eu nunca pensei em fazer mestrado ou doutorado, mas eu entrei na faculdade de História para ser professor. E aí eu entrei em 2012, comecei a trabalhar com isso, e um belo dia, a gente tava caminhando pela faculdade, ele me evangelizou, ele que me mostrou o que é podcast, eu não sabia, eu não tinha ideia do que era. Ele falou pra mim, não, que tem esse negócio aqui que é super legal. Aí ele me mostrou o Xadrez Verbal, me mostrou outros podcasts, e eu fui mergulhando no mundo. E aí eu falei pra ele, cara, e se a gente fizesse um podcast, né? Aí ele, bora, né? Ele não levou muita fé. Aí quando eu paguei o boleto, comprei o domínio, fiz o registro, ele começou a ficar meio, eita, a coisa tá ficando séria. Aí a gente assumiu o matrimônio e o projeto tá aí, cara. Quase 2 anos, estamos chegando no 40º episódio, sempre procurando fazer entrevistas bacanas, assim, e que sejam tanto pro público... Bom, nosso público-alvo ele vai desde alunos, do ensino superior, do ensino básico, até professores. Então, assim, ele é colaborativo porque a gente entrevista muitos colegas nossos, a gente quer cada vez mais que venha pessoas participar. Então, fica o convite já pra vocês aí, depois eu passo pro Gabriel pra gente elaborar uma pauta, porque a gente já abordou a temática de cinema. Só que, inclusive, foi um programa muito engraçado, porque a gente foi entrevistar um professor da USP e o programa teve só 25 minutos. Eita. Não porque não tivesse pauta, muito pelo contrário, o programa era super da hora, tava super bacana, só que a gente atrasou um pouco a gravação e o professor teve que ir embora, tipo, daí a gente teve que cortar a pauta no meio. Entendi. Mas o episódio tava super legal, a gente falou do MIB, o professor fez umas críticas assim ao filme do MIB que eu jamais tinha imaginado. Então a gente tá devendo uma pauta de cinema e já fica o convite aí pra vocês. Pô, sensacional, já considere aceita. Demais. Beleza. Gente, quem quiser conhecer aí, né, ler os artigos da Lu, como também conhecer o Giscast, os links vão estar aqui no post desse podcast. E hoje o papo, sem dúvida, promete, porque temos aqui 2 professores, um ex-professor, mas que tem na sua essência essa parte acadêmica, não é isso, Dan? Eu deixo pra professorar só no podcast. Né? E tem eu aqui que só vim pra causar, Você tem essa experiência de aluno, né, Rafa? Exatamente. Essa vivência de aluno que quase ninguém que tá ouvindo teve, né? É isso aí, gente. Então vamos bater esse papo sobre o cinema na sala de aula logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. E antes de começar mais um bate-papo sensacional aqui no podcast Cinemação, a gente, é claro, vai ter que implorar, pedir, se ajoelhar diante de vós,
que nos ouve para pedir para que você mande mensagens pra gente. A gente ama receber mensagem de vocês. Então manda um e-mail para contato@cinemação.com se você quiser escrever bastante. Entra lá no cinemação.com, acessar todas as nossas redes sociais e comentar pelas nossas redes sociais. Ou então, se você quiser, você pode comentar no próprio cinemação.com. Tem espaço para comentário nesse podcast e em todos os outros. E claro, não deixa de ouvir os nossos outros podcasts irmãos, o Indicação e As Matildas, que estão todos lá no site cinemação.com. E se você estranhou que está ouvindo só a minha voz aqui, você talvez esteja se perguntando: nossa, mas cadê o Rafael no Repercussão? Pois é, o Rafael se ausentou em diversos momentos aqui da gravação deste podcast. Você vai sentir que ele em algum momento dá um tchau no meio do podcast. Não se preocupe, a gente continua o debate inteirinho com pessoas incríveis que vieram para esse podcast, então fique tranquilo, mas você vai ter que se contentar um pouquinho só com a minha sedosa voz neste momento. Então, não esqueça também que você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. Você pode entrar lá no cinemação.com/contribua ou então clicar no botão contribua lá no topo da página do cinemação.com e você vai escolher 3 plataformas diferentes, né? Entre 3 plataformas, qual você preferir, o valor que você preferir para poder contribuir mensalmente com o Cinemação. Ao fazer isso, você entra para o nosso grupo especial no WhatsApp, entra para o nosso grupo mais do que especial no Facebook e passa a debater cinema com todo mundo, fazer parte dessa comunidade e, é claro, ainda por cima ajuda a gente a manter e melhorar cada vez mais aqui o podcast, os outros podcasts e, claro, o site Cinemação e todo o nosso projeto. Você vai ter inclusive voz para chegar para a gente e falar: olha, Daniel, olha, Rafael, vocês deviam fazer isso, isso e aquilo, porque vocês não fazem isso, vídeo, etc, etc. E a gente vai ouvir você porque você vai ser patrão ou patroa. Então entra lá no cinemação.com/contribua e seja um patrão do Cinemação. E chegando aqui onde as pessoas saíram dos seus armários, eu tenho aqui o comentário do Diego Lambert lá no Twitter. O Diego Lambert comentou o seguinte: só queria dizer uma coisa, ótimo conteúdo, estou maratonando episódios antigos, mas digamos que ainda faltam alguns para eu terminar. Estou aprendendo muito com vocês, altas risadas, ótimas indicações e sempre tem curiosidades sobre os filmes. Isso é muito legal, comentário super bacana do Diego, que faz uma coisa que muita gente gosta de fazer, que é descobrir o podcast e maratonar vários episódios. Lembrando, sempre tem todos eles disponíveis no seu feed ou lá no SoundCloud e no próprio site, claro, aí você acessa e ouve quantos você quiser para poder maratonar e acompanhar a gente e ficar por dentro de todos os episódios. E eu tenho também aqui o comentário do Alex Tavares. Ele comentou sobre o podcast 283, em que a gente falou sobre psicose. E ele falou o seguinte: olá, pessoas lindas do Cinemação. Depois de um jejum de muito tempo, finalmente volto para comentar um cast de vocês. E nada mais justo que retornar para falar desse filmão do Hitchcock. Primeiramente, parabéns pela edição e pelas convidadas. Eu realmente não sabia que a esposa do Alfred tinha uma importância imensa em vários filmes dele. Mais uma vez, o apagamento de algumas mulheres sofreram durante os anos. Sobre Psicose, até o momento é o único filme do Hitchcock que eu vi. Tenho ainda para assistir Os Pássaros, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta e tantos outros do diretor. Espero um dia conseguir ver eles. Mas voltando ao filme discutido, eu gostei bastante dele. Acho incrível ver quanto foi ousado pela época e mesmo já sabendo do twist final, o filme ainda te surpreende só pelo modo de como ele foi feito. Mesmo não sendo um dos meus filmes favoritos da vida, Psicose é um filmão e merece ser apreciado por todos. Enfim, um forte abraço para todos. Até mais. Espero não demorar muito para comentar aqui de novo. Sensacional esse comentário do Alex, adorei ler esse comentário e muito bom ver o Alex de volta fazendo comentários pelos podcasts, né, Alex? Muito obrigado pela volta, pode comentar à vontade. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you?
Pra gente começar esse papo sobre cinema, escola, eu acho legal a gente ter uma visão geral sobre a educação aqui no Brasil, né, e como é que as coisas estão caminhando. Então, para se ter uma ideia, vamos pegar um papel, uma caneta e vamos entender um pouco desses números. O Brasil hoje ele tem cerca de 5.500 municípios no país. A gente tem uma população de 207 milhões de pessoas, tudo mais ou menos, tá? Tô arredondando esses números. E essa galera que mora aqui e tal, convive com a questão do ensino, né? Seja o ensino em creche, seja em pré-escola, seja ensino fundamental. Segundo o censo escolar, em 2017 foram registradas 2.200.000 matrículas em creches, 3.900.000 matrículas em pré-escolas, 12 milhões no ensino fundamental, que eles chamam hoje de anos iniciais, né? Que deve ser o ensino fundamental 1, não sei. Isso. E aí a gente teve também 10 milhões no ensino fundamental anos finais, 6.700.000 matrículas no ensino médio, 2.900.000 matrículas na educação de jovens e adultos. Esses dados, eles abrangem as escolas em áreas urbanas e rurais em tempo parcial e integral. Se a gente for somar todo esse número de matrícula que vem lá desde creche até a parte de educação, né, de jovens e adultos e tal, a gente somou em 2017, segundo o censo escolar, 37 milhões de matrículas no ano de 2017. Por que esse número me chamou a atenção? Bom, porque se a gente pegar esses 37 milhões e a gente confrontar ele com outro número, que é o número de pessoas que frequentam salas de cinema, a gente tem uma diferença monumental. Então a gente teve em 2017 37 milhões de matrículas e o cinema em 2017 foi frequentado por 181 milhões de pessoas. Uau. Aí, a princípio, a gente pode pensar assim, o cinema ele levou 4 vezes mais pessoas, né, para ir assistir lá seus filmes e tal nas salas de cinema, do que pessoas que cadastraram. Parece 2 números distantes, né? Afinal de contas, a gente está falando de matrículas em escolas e a gente está falando de pessoas que frequentam o cinema. Mas eu acho que tem uma coisa aqui pra gente começar a refletir e começar a discutir isso aqui no podcast. Vou questionar aqui nossos convidados, Dani e tal, né, para que vocês me ajudem a pensar isso. O que mais me chamou a atenção, o que mais me questionou é o seguinte: o cinema, a gente vê a curva de evolução, a curva de modernidade ao longo dos anos. É CGI que aparece, é 3D, sabe, animação 3D, é tanta coisa que aparece que isso tá atraindo os jovens, tá atraindo os mais velhos, tá atraindo criança e tal, e toda essa galera tá indo pra sala de cinema. E é interessante como a gente ainda percebe que existe uma certa resistência justamente na parte educacional. E aí o que me chama a atenção é justamente isso. Será que confrontando esses 2 números não fica meio que evidente, ou será que não leva pelo menos uma pulga atrás da orelha de que será que o nosso sistema de ensino no Brasil e tal, ele não está defasado ao ponto de não gerar entretenimento, de não gerar curiosidade, de não gerar, sabe, vontade das pessoas irem para salas de aula e tal? Vocês acham que é possível fazer essa comparação? Antes de alguém falar alguma coisa, Rafa, só para entender, os números que você passou são de pessoas matriculadas, ok, e o do cinema é relacionado a quantos ingressos vendidos ou quantas pessoas foram ao cinema? Quantas pessoas foram ao cinema. Tá, beleza. Na verdade, sim, acho que esses 180, pelo que eu tô entendendo, foram pro cinema ao longo do ano pelo menos uma vez, seria isso, né? Isso. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Isso, pessoas que frequentam salas de cinema, elas podem ir mais de uma vez e tal. Sim. O que a Ancine escreve é que eles falam de 181 milhões de pessoas que frequentaram a sala de cinema, mas depois eu encontrei aqui um gráfico deles também, que eles falam em 2017, a gente teve uma pequena queda para 181 milhões de pessoas que foram às salas de cinema. Então isso é o público em salas de cinema. Então se eu fui no cinema 4 vezes, conta-se, sabe, eu como
indo 4 vezes. Então, não tem 1 milhão de ingressos vendidos. Exatamente. Ingressos vendidos. Fica muito mais fácil, Dani, por favor. Manda um e-mail lá pra eles depois. Fica a dica, assim. O que me chama a atenção é justamente essa questão. A gente teve matrículas, é óbvio que ali a gente tá falando de crianças, né? Sei lá, bebês e tal, que vão pras creches e tal. Mas o que me chama muito a atenção é que essas mesmas crianças, esses mesmos bebês e tal, eles vão também no cinema, né? Eles também frequentam, também consomem o audiovisual. E aí, o que me dá a sensação é que como o audiovisual ele tá inserido dentro da parte de entretenimento, quer dizer, você tem a parte de entretenimento ali, né, na verba mensal daquela família, o entretenimento ele não pesa tanto quanto, por exemplo, a escola, que às vezes você, sabe, vai ter que pagar pelo ensino, enfim, e tem deslocamento, tem todos os custos. Você falou de 180 milhões que vão ao cinema, né, e a quantidade que são matriculadas que é menor, mas aí a gente teria que ter, pelo menos, pensando eu, a divisão dos 180 milhões que foram nos cinemas, qual a faixa etária, estão em idade escolar ou não, para ter um parâmetro melhor, para você ver essa comparação, por que não vão, por que tem tanta discrepância nisso, porque parecem números tão diferentes, tão às vezes distantes, né, um do outro. Eu pensei nisso. Caio, ajuda aí. Não, beleza, eu tava esperando todo mundo pontuar, assim, até porque eu tenho muito receio que... Foda de historiador é isso, quando ele começa a falar, ele não para nunca mais, tá? Então, se vocês precisarem, por favor, me cortem. Não, é foda, assim, aquele meme do choque de cultura, do sou obrigado a concordar com palestrinha, ele é uma constante na minha vida, porque quando eu vejo, eu já falei mais do que eu devia. Mas vamos lá. Eu acho que os números que você traz são interessantes da gente pensar no crescimento do cinema enquanto uma forma de entretenimento no Brasil, apesar do custo alto que ele tem. Isso. Então, a gente tem um cinema que, infelizmente, cara, eu tô sofrendo pra ir no cinema hoje, saca? Eu não sou mais estudante, eu não pago mais meia, e nada, quando eu vou no cinema, eu não sei mais o que é pegar cinema com pipoca, sabe? Porque se for os dois, tem até aquela sketch do Porta dos Fundos, que o cara, tipo, dá a chave do carro pra pagar a pipoca, e aí depois ele oferece o rim e tal. Porque tá muito caro. Então, exato. Então assim, eu acho que um dado que, infelizmente, os números não trazem, a gente pode refletir, é qual é a divisão territorial dessas pessoas que estão indo no cinema. Sim. Porque 180 milhões, tendo a crer que essa grande massa tá concentrada, né? Porque daí tá quase dando a população toda do Brasil, né? 180 milhões para 210 não é tão grande, apesar do seu historiador, eu acho que não tá tão distante. Eu acho que isso tá concentrado no eixo sudeste, né? Tipo, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, eu acho que esses estados têm mais gente. E outra coisa que a gente não pode deixar de considerar em relação ao número de matriculados na escola, e aí eu trago um pouco de uma coisa que a gente já discutiu dentro do GISCast, é que existe um plano, é o PNE, Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, se não me engano. Eu ia estudar isso no mestrado, no projeto de mestrado que eu tava elaborando, mas eu não sei se eu vou continuar, mas enfim, que pretendia erradicar o analfabetismo no Brasil, ou pelo menos, na verdade, a pretensão primeira do projeto era universalizar o acesso das pessoas à educação. Isso daí tentando melhorar os índices de contato das pessoas com a escola. Só que a gente ainda tem muito enraizado na mentalidade do brasileiro, como vinha apontando a Lu, o estudo e a educação ainda é uma coisa ligada às pessoas mais jovens. Então, por mais que a gente tenha o EJA e ele tenha aumentado a proporção de pessoas que se matriculam, que vão estudar, a gente ainda tende a pensar isso como um projeto mais da primeira infância e da juventude. E aí eu trazendo um paralelo que eu tenho com os meus amigos da GEL, se a gente pegar a nossa pirâmide etária, lembram disso nas aulas de geografia? Sim, aquela pirâmide, ela está ficando ao contrário. Isso, a gente está atingindo uma pirâmide de país de primeiro mundo, apesar de não estarmos no primeiro mundo. Sim. Então, o número de matrículas de crianças e adolescentes na escola tende a diminuir, também porque a quantidade de crianças e adolescentes no país tem crescido menos. O que não deixa de ser um paralelo interessante esse que você está propondo, Rafa, pra gente pensar em como
o meio de entretenimento no Brasil, de massa, e o cinema traz isso, tá se popularizando. Ainda que seja nas grandes capitais, a gente também tem um episódio que discutiu isso no Giscast, que é o do Bourdieu. O cinema é um capital cultural disseminado em todas as classes. Sim. A questão que a gente pode colocar a partir daí, que é, que tipo de filme as pessoas estão assistindo? Sim. Será que é o filme iraniano? que, né, que você quer falar que você é coach, você fala que você viu um filme iraniano? Sim. Ou será que são os Avengers e os filmes da Marvel da vida? Aí eu acho que é uma outra reflexão, porque daí a gente tá transcendendo um pouco a questão da classe, da idade, etc. Assim, eu trouxe os números justamente pra gente começar a questionar, né, algumas coisas aqui e tal. Acho que isso é um começo de uma reflexão. Mas uma coisa que eu acho que chama atenção é justamente a frequência, né? A frequência, a recorrência que as pessoas saem das suas casas para ir nos cinemas. Independente de ter sido uma pessoa que foi 4 vezes, independente de ser uma pessoa única que foi ao cinema, a gente tá falando de uma frequência alta, né? Porque as pessoas tendem a ir no cinema justamente porque existe lá algum estímulo, ou existe o estímulo do marketing, ou existe o estímulo, né, da recomendação e tal. A gente está falando de uma arte popular, uma arte que está envolvendo ali, né, pessoas, que está envolvendo mensagens e tal, e do outro lado a gente está falando de uma educação básica, fundamental ali e tal, para que as pessoas se desenvolvam e aprendam de repente ali, né, a ganhar lá sua linha de raciocínio e tal. O que eu queria questionar é justamente isso, assim, será que de repente as escolas também não têm que aprender alguma coisa com o cinema? Porque se a gente está falando de uma instituição que leva tantas pessoas para ir lá, para assistir, para se entreter, será que a escola dela também não poderia ter um pezinho no entretenimento de alguma forma, entendeu? Eu acho que assim, a escola ela tem um papel fundamental de criar, é uma palavra que eu sempre esqueço, mas enfim, que eu sempre esqueço de como, enfim, que é quando você cria, fomentar a cultura e dar acesso a esses produtos culturais, a essas, enfim, obras de arte, o que for, né? E aí, assim, a escola tem esse papel. Eu me via muito com esse papel mesmo, dando aula de inglês em escola de idiomas, né? Que foi a minha experiência como professor. E assim, e ao mesmo tempo em que ela precisa fazer isso, precisa chegar pro aluno e mostrar uma música que ele dificilmente vai ter acesso por outros meios, de outra maneira, e mostrar um filme que provavelmente ele não assistiria se não fosse no contexto da escola e que é importante para a formação dele, para o debate, para gerar pensamento crítico, etc, etc. Ao mesmo tempo, eu entendo que também é interessante, por parte do professor, se aproximar do aluno, de repente com um filme que ele gosta, com algo que vai gerar, né, um apelo, e a partir desse filme que ele gosta, a partir desse apelo, você conseguir ensinar, conseguir atrair esse aluno, né? Porque realmente a tendência é que a tendência não, né? O mundo já está repensando a escola, né? Como assim, o projeto de escola e como devemos fazer no mundo de conexões e tal, como a gente está vivendo cada vez mais. Então eu acho que a questão é assim, o que é mais importante, como vocês enxergam isso? Assim, o quanto é possível você pegar um filme super popular de super-herói e explorar algo pro currículo escolar, pro que você vai ser dado em sala de aula, e o quanto é preciso que o professor se preocupe se o aluno vai ter acesso àquele filme, obra de arte, o que quer que seja, né, até extrapolando o cinema, que ele não teria, que você sabe que é importante para ele conseguir, enfim, agregar e aumentar o seu conhecimento e tudo mais. 2 movimentos que você colocou, Daniel, e que eu até posso citar um filme, e de novo vou fazer jabá para esse episódio do Giscast, foi um episódio muito ouvido, que é o do Capital Cultural do Bourdieu. Porque assim, ao mesmo tempo em que a escola tem esse papel de fomentar no aluno, de criar um background de cultura para que esse aluno, né, possa desenvolver, ela também referenda, ela também estabelece aquilo que é e que não é cultura. Pois entende? A escola enquanto instituição pensada e vinda lá do passado, etc. Existe uma escola, e essa escola que o Bourdieu está denunciando, e eu tô falando Bourdieu como se fosse pressuposto comum de todo mundo, gente, desculpa. Existe um autor francês que se chama... eu esqueço essas coisas, eu preciso parar de... Às vezes eu falo com o ranço. Existe um autor francês chamado Pierre Bourdieu. Para quem não sabe, nunca ouviu falar desse autor, esse autor discute uma coisa que ele chama de capital cultural. Nesse episódio do Giscast, eu, Gabriel e 2
amigos nossos da USP discutimos a questão do capital cultural, trazendo também algumas experiências de vida. E o que é o capital cultural do Bourdieu? Nos próprios termos, né, de capital, do próprio entendimento marxista da ideia, então o capital cultural é aquilo que você mede a quantidade de cultura, seria uma forma de tentar mensurar a quantidade de cultura que o indivíduo tem e possui. O problema é que como esse capital cultural acaba sendo transmitido pela escola, muitas vezes ele serve, ou a escola serve, para referendar aquilo que é o capital cultural erudito. Então, quando você fala em filme, quando você fala em música, muitas vezes a escola, e principalmente nas aulas de inglês, é muito engraçado e era muito marcado na época que eu era aluno já, tipo, lá vem o professor de inglês fazer a gente ouvir Beatles, tá ligado? Tipo, Beatles não fazia parte do nosso capital cultural. Agora, vai falar pra um professor de inglês, e eu tive vários professores de inglês, tipo, muito velhos e malas na minha vida, que não, como assim você não gosta de Beatles? Você vai falar que Beatles é ruim. E tipo, cara... Era, na época, tipo, eu não curtia tanto Beatles, e se eu, na verdade, até cheguei a gostar de Beatles, e hoje não vejo problema, já até toquei Beatles, porque eu sou guitarrista, né, muitos amigos meus odeiam. Então, a escola, por outro lado, e a gente trouxe isso como um contraponto, uma crítica nesse episódio do podcast, também pode servir muito pra fazer isso que você tá propondo, Daniel, de, poxa, galera, aí, o que é a cultura que vocês estão trazendo? E aí até eu já pedi atividades dos alunos produzirem vídeos, não são filmes, mas vídeos, curtas-metragens, por exemplo, explicando a Primeira Guerra Mundial. E, cara, os trabalhos que eles trazem são fenomenais e fantásticos. Agora, por outro lado, também eu posso usar o cinema pensando nesse aspecto, e aí a Lu pode falar melhor do que eu, porque ela tem experiência em escola pública. Minha experiência em escola pública é diminuta, eu trabalho no ensino privado. Escolas de bairro de pessoas classe média mais baixa, mas ainda assim são escolas privadas. Da molecada, poxa, por exemplo, outro dia eu fui discutir a questão do conflito na Síria, dos imigrantes, etc. E eu trouxe o elemento do filme dos mutantes. Dos mutantes não, dos X-Men, porque os mutantes são isso, é uma classe que não é bem vista pela sociedade, um grupo de seres humanos que são vistos como não pertencentes, como outsiders. E aí eu usei o ensejo do X-Men pra discutir. Outro dia também eu tava na aula falando sobre a questão do controle do Estado, a questão do Facebook, e eu falei, galera, qual que é no pano de fundo da treta entre o Homem de Ferro e o Capitão América? E aí eles ficaram, pô, Caião, que massa, que não sei o quê. Eu nas aulas de nazismo falar do Star Wars, entendeu? Ali eu aproximo, e também tem um outro episódio do X-Cast que a gente discutiu isso, desculpa fazer muito jabá, galera, teve um outro episódio que a gente discutiu sobre a cultura pop na filosofia, com o Marcus Keller, que faz parte da galera do Mitografias, ele já participou também, enfim, uma série de podcasts. Então, a cultura pop pode servir tanto para aproximar a escola desse universo mais de entretenimento, como o Rafa trouxe, mas ela também, se o professor não tomar cuidado, pode ser um fator de exclusão. E aí eu cito como um outro exemplo uma vivência que eu tive na USP, de um professor meu, que tipo, a USP tem, ainda mais na faculdade de educação, porque eu sou da FEFELESH, fiz história na FEFELESH e fiz educação na faculdade de educação da USP. E a faculdade de educação tem alunos que vêm de extrato social mais baixo. E aí a gente teve um professor que simplesmente veio babando caviar e falar, não, porque nesse dia eu estava lá em Nova York e pude acompanhar um musical de jazz, blá blá blá, porque ele estava trabalhando com a música de jazz na sala de aula. E assim, ele não percebeu o afastamento que ele já tinha e que ele aumentou com os alunos pela forma como ele se posicionou a partir dessa fala, entendeu? Então eu acho que a escola pode cumprir esse duplo papel que é paradoxal, que é dialético, para usar um termo das humanas aí, vai. O que você tá fazendo? O que tem aqui em cima? Preste atenção, Murat. O problema de ser adolescente é que vocês não sabem nada. O problema dos adolescentes é que pensam que são mais espertos que os adultos que já percorreram todas as estradas. Eu ia acrescentar... Porque assim, tudo bem, eu entendo quando você fala assim, uma produção cultural muito erudita, tida como erudita e tudo mais, pode afastar, ou pode, né, criar algum tipo de segregação, ou pode fazer, de repente, alunos se sentirem ainda mais, né, mais distanciados. Mas também é possível aproximar, no sentido de, assim, e aí, claro, é o desafio, né, e aí cabe ao professor esse desafio de pegar uma música, um exemplo bem fácil de entender, né, uma música do Chico Buarque, que os alunos
não vão ouvir, né, necessariamente por livre e espontânea vontade, dependendo da idade, principalmente. Ou um filme um pouco mais antigo, um filme do... Sabe, poxa, será que uma criança não vai se divertir com o filme do Chaplin? Com uma cena, pelo menos, né? Ou pelo menos no sentido de apresentar, né? De falar assim, gente, eu vou mostrar uma ceninha do filme do Charlie Chaplin. E tal. A gente vai fazer um trabalho em cima disso. E aí, em vez de você excluir no sentido de falar assim, olha, isso aqui é filme bom, e não esses de super-herói, não é nesse sentido, mas no sentido de você chegar e falar, olha, naquela época, milhões de pessoas ver esse filme, quem gostou, quem não gostou, por que vocês não gostam, por que hoje a gente, de repente até dependendo da aula, pode gerar uma discussão do tipo, por que hoje a gente tem um costume audiovisual, muitos cortes e coisas muito intensas e, obviamente, nos primórdios do cinema não, e tal. Então, assim, é no sentido de aproximar mesmo, de trocar. Criar um contato, né? Trocar isso, e assim, essa troca, tipo, gente, eu vim trazer aqui uma coisa pra vocês, traga agora você. Então, eu trago aqui um filme pros alunos me trazem um que eles gostam. Eu trago uma música, o aluno me traz a música que eles gostam. E a gente vai fazendo essa troca. Tudo é possível? Não, é muito possível. Tudo depende, inclusive, da forma como você quer o que você falou. Eu posso levar Chico Buarque pra sala de aula e, mano, eu sou super a favor, principalmente nas aulas de ditadura. Agora, desde que você não faça o que muitos professores fazem, né? Tipo, olha, mas isso aqui é música. Esse funk aí que vocês ouvem, essa coisa degenerada, isso daí não é música, entendeu? É que tem muitos professores que ainda adotam essa postura. Mas Daniel, um professor que adote a postura que você trouxe, putz, aí é o que você falou, dá até pra trazer o filme do Chaplin, que tem algumas questões que eu posso até trabalhar mais pra frente, mas eu quero passar a fala pra Lu, porque senão parece que eu vou estar monopolizando muito a fala. Então, pegando um pouco do que o Caio falou, assim, a gente tem uma gama de diferentes alunos, também tem uma gama de diferentes professores. Então, levar o filme pra sala de aula, até dentro do, eu vou falar do estado, porque eu trabalho pela rede estadual de São Paulo. A gente tem isso dentro dos parâmetros deles, do currículo de estado, do caderno do aluno que vem. Então, se trabalha o cinema em sala de aula, se trabalha um pouco filmes em salas de aula, né? A gente trabalha assim, eu dou pro Fundamental 2, meus aluninhos são aquelas criancinhas amadas de 6º ano, de tudo, né, na flor da idade, para começar a puberdade. Então, eles têm aquela transição da infância à adolescência. Então, você consegue trabalhar bem os filmes em sala de aula, mostrando mais o que? Muito lado um pouco lúdico, porque eles trabalham muito lado lúdico, principalmente quando a gente vê nas reuniões, encontros pedagógicos, porque está perdendo um pouco esse lúdico das crianças, dos adolescentes, do mundo, enfim. A gente consegue trabalhar muita coisa dentro com o cinema em sala de aula, que nem ele falou, o Caio falou de trabalhar com o nazismo, de levar filmes que falam sobre isso, e aí vai de parcerias dos seus colegas de trabalho, não, Caio, de você ter outros colegas que concordem com aquilo e que deixam fazer aquilo. Eu tenho uma grande colega de trabalho que é a Vanessa, que é professora de história, e a gente troca muita figurinha. Literatura e história dialogam muito. Nossa, né, meu? Muito. Eu adoro literatura. Eu também. Eu ia fazer meu mestrado em literatura e história. E a gente trabalha muito nisso. Eu gosto muito de ler os livros juvenis deles. Então eu já li lá o Quem é Você, Alaska, já li o Extraordinário, e trazer esses debates. Eles têm muito a ver com esse universo dos adolescentes, dos jovens. Então a gente conseguir, nem que seja uma cena, nem que seja um pedaço, que você vai ter que perder o seu tempo de procurar no YouTube. Não, você não vai perder o seu tempo de procurar uma cena, um pedaço no YouTube ou em outra plataforma. Você vai levar e vai gerar discussão. Então, é trabalhado isso, por poucos, infelizmente. Desse debate, de fazerem, conhecerem outras coisas, conhecerem outras culturas, conhecerem outra coisa, a não ser esse mundinho meio fechado que tem. Porque eles conhecem bastante filme dos Avengers, eles vão na Liga da Justiça, é horrível no cinema com eles, que é uma gritaria, mas outros tipos de filme, verdade, eu já fui no cinema com um aluno, Deus livre, outros tipos de filme. Ainda mais o 6º ano, cara, você é minha heroína. Eu amo o 6º ano, por quê? Porque daqui a pouco você vai perceber que a mentalidade é quase igual.
Eles gostam, mas eles ficam muito presos no mundinho daquilo que é o mais comercial, aquilo que é mais de massa. O que foge desse de massa, ele já não tem conhecimento. Você falou dos Beatles, né, que o professor gostava Beatles e não conhecia na aula de inglês. Tem uma professora na escola que ela é fã do Elvis. Você fala do Elvis para os alunos, eles não sabem quem é. Você fala de Renato Russo, um e outro conhece. Então você tem que trazer essa outra cultura para eles, que eles são muito daquela massificação. Que eu fico bravo com eles, que eu falei que eles nunca assistiram Meu Primeiro Amor. Eu falei, como vocês nunca assistiram Meu Primeiro Amor? Vocês têm que assistir Meu Primeiro Amor. Eu vou até trazer um relato. Da tarde. Então, e essa coisa que eles não conhecem. Aí sim, a gente tem que levar. É complicadinho. E no estado, só um instantinho, Caio. No estado, a gente tem um grande problema que muitas escolas não tem sala de vídeo. A gente não tem equipamento. Não tem sala de vídeo, não tem televisão. Quando tem televisão é daquela mais velha. Aí não funciona o DVD. Aí não tem como você colocar um pendrive. E a sala de vídeo é carteira igual a carteira da escola, da sala de aula. E fazer eles ficarem sentados, prestarem atenção. Aí é outro mecanismo de por favor, senhor, ajude. Exatamente. Pessoal, só interrompendo então, né, aqui todo esse papo que tá sensacional, mas eu vou ter que dar uma saída, nada grave, mas eu vou ter que sair aqui, parar de participar desse podcast sensacional, com dor no coração, mas o Dani vai continuar aqui, é a primeira vez na história do Cinemação que isso acontece, o Dani vai continuar tocando aqui esse podcast até o final. No próximo episódio eu volto tranquilamente para continuar conversando com vocês. Caio, Lu, desculpe essa saída repentina no meio do podcast, mas eu tenho certeza que o papo vai ser sensacional. E como eu vou editar depois, eu só vou ficar babando o ovo, então, tá bom? Beleza. Fechou, Rafa, valeu. Mr. S, what's going on? I heard you in music class. You guys can really play. Why didn't anyone tell me? You. What's your name? Zach. You play the guitar? Yeah. Okay, come here. You ever played electric guitar? My dad won't let me. Thinks it's a waste of time. A waste of... Try this one. Okay. There's a guitar pick, and you pluck along with me, okay? If you can. Pensando em abrir experiências de cada um aqui, né? Assim, experiências que vocês passaram ou coisas que ideias que vocês já tiveram em sala de aula, porque eu gosto disso, sabe? De pensar em ideias bem práticas mesmo, que já foram feitas ou que vocês fariam, e a partir daí a gente vai puxando o porquê disso ou como, e aí essas dificuldades, os desafios, né? Porque entra o desafio também do aluno prestar atenção, de levar aquela turma gigante de adolescente, ver se então, todo mundo vai realmente ter o interesse e tudo mais, né? Daí que se alguém quiser começar, alguém tem alguma experiência que gostaria de dividir, só pra gente... Assim, de experiência, né, com cinema em sala de aula tem algumas. Não sei se isso já é uma coisa assim, nossa, que bom, né, que tem. Que eu já tinha comentado, na própria estrutura, né, do currículo do Estado, no que eles trazem do caderno de aluno, do livro didático que a gente adotou esse ano na escola, pelo menos para a língua portuguesa, para a história também, ele sempre dá umas enquetes de filmes que possam ser trabalhados com determinados assuntos ou em determinados momentos. Então eu trabalho língua portuguesa, então a gente trabalha bastante narrativa, principalmente para as crianças, para começar a desenvolver o hábito da escrita, que é um pouco perdido, né, de concatenar raciocínio, né, de como que ele pode explicar algum assunto, até como que ele vai colocar a sua opinião. E eles trazem isso no currículo do Estado, como trabalhar isso. E eu acho a experiência que eu tenho com isso também é que os alunos acham que o cinema nasceu de um celular, então eles conhecem só o digital, eles não têm aquela vivência que tinha rodado, que era preto e branco, que tinha orquestra. Então apresentar isso para eles é o máximo, principalmente para as crianças, que elas ainda têm essa coisa de nossa, que legal, nossa, que bom. Não sei como que é para adolescente, porque eu nunca trabalhei com adolescente, sempre trabalhei com os novos.
Então, e levar até retalhos de filmes de máquina fotográfica mesmo e mostrar que era daquilo que saía, eles ficam muito curiosos, de querer saber, de querer aprender. E a gente consegue passar muito dessa parte, como que é a estrutura narrativa. Até gosto do filme do Tom Cruise, aquele lindo, No Limite do Amanhã, que ele fica naquele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e trabalha com algo que eles gostam, que é guerra, ET, explosão. Tendo guerra, ET, explosão, luta, as crianças adoram. Elas adoram, então elas prestam atenção. Sempre tem que ter as pausas, né, banheiro, mas elas prestam atenção. E como que eles vão formar esse pensamento? Alguns ficam chateados, falam assim, professora, de novo essa coisa. Professora, está repetindo. Professora, é a mesma cena. Então, mas você começar e ter que fazer toda uma explicação anterior. Olha, a gente vai ver isso. Porque você vai ter que prestar atenção na cena, como que é montada, como que está feito, ou como que foi construído, o que mudou, o que não mudou. Então eles prestam atenção e eles gostam. Eu não sei porque depois eles perdem um pouco do interesse, mas eles gostam desse prestar atenção, desse começar a fazer, eles ficam um pouco que meio fascinados. Depois que eles já sabem como é que é, muitos já conhecem, que vão ao cinema, já tem um contato maior, eles mostram um pouco, não do desinteresse, mas aquele que fica, como que eu posso dizer? Aborrecimento juvenil, vamos assim dizer. Aquela coisa aborrecimento juvenil. Eu já vi isso, já passei por isso. Mas estava lá em Nova York ouvindo jazz. Né? Mais ou menos isso. Eles têm. Então, e o trabalho com eles, você consegue trabalhar o que você quiser com os alunos do cinema, desde que você também tenha disposição. E uma coisa que eu acho que o Caio também concorda, um pouco de conhecimento. Não conhecimento de, eu tenho que conhecer tudo, não. Mas saber, nossa, isso daqui lembra aquele filme que eu posso trabalhar essa parte. Então, tem o nazismo, que pode trabalhar o Star Wars, que também pode trabalhar o Senhor dos Anéis, que também pode trabalhar uma outra coisa. Eles vão ficar interessados, e a partir disso a gente consegue fazer com que eles prestem atenção, com que eles tomem um conhecimento maior sobre o nosso próprio mundo. Que é o que falta, eu acho, opinião minha, para muita gente, esse conhecimento da nossa própria história, do nosso próprio mundo, porque não é só isso que está na frente dos nossos olhos. Então, minha experiência com o cinema é sempre mostrar isso para eles. Então, com a minha grande parceira, professora de história, a gente consegue, porque ela fala que eu começo a falar dos livros, ela vai para o cinema. Entendi. Só para entendê-lo, qual que é a atividade, assim, qual que é a ideia, qual que é o objetivo que os alunos consigam fazer, assim, é entender a questão de começo, meio e fim, ou como que funciona? Como se fosse aquele grande livro, a grande história, né? Como que é montado começo, meio e fim, quais são os personagens principais, se eles mudam ao decorrer. Vamos pensar assim o que eu já trabalhei com eles nesse sentido, do filme Malévola, Angelina Jolie, e no conto clássico da Bela Adormecida. Os dois são totalmente diferentes. Sim. Eles têm aquela base do conto clássico, da princesa bonitinha, toda coitada, que foi enfeitiçada, picou o dedo, dormiu e foi acordada pelo beijo, que o filme Malévola desconstrói. Então eles conseguem ter essa noção de que é diferente, o como é diferente. Então, então a Bela Adormecida não foi assim, ter essa outra visão. Então a Malévola, na história, ela é a malvada, é a bruxa má, e no filme ela não é má, mas ela tem um motivo para querer fazer aquilo, que é o rei que fez mal para ela. Então a princesa não foi despertada por um beijo de amor de um príncipe, mas foi de um beijo de amor verdadeiro, que é a fada madrinha. Então a gente consegue trabalhar isso, como que é a construção do personagem, como que é a construção da narrativa, qual que é a mudança que tem de um meio escrito clássico para o meio cinematográfico, dessa linguagem, essa mudança de linguagem e perspectiva. Entendi. Que legal. Não, bem legal mesmo. Bem legal, porque assim, depois eu vou explicar das minhas, que é outro processo, né? Caio, qual que é a sua, então? Que ideias que você já conseguiu colocar em
em sala de aula? Como que você já teve essa experiência? Eu vou começar concordando em muitas coisas com o que a Lu disse, no sentido de que é muito necessário a gente trazer essas coisas da cultura antiga, e eu não sou contra, que eu digo cultura antiga, né, que é isso, que background que a gente tem em comum, anos 50, anos 60, anos 70, a gente ainda é de uma geração que a gente era um pouco, entre aspas, obrigado a ver essa cultura antiga, que era o que a gente tinha, né, esse lance de produção, eu acho que com o YouTube, com as ferramentas que tem hoje à mão da molecada, eles produzem muito mais, então eu acho que isso estimula eles a estarem mais antenados aquilo que é mais atual do que aquilo que era mais antigo, saca? Os meios tecnológicos não estavam tanto à nossa mão. Eu, pelo menos, sempre dividi computador com a minha irmã. A televisão em casa sempre foi mais dos meus pais do que minha. Era minha televisão durante a tarde, mas no final do dia era dos meus pais, entendeu? Então acho que isso obrigava a cultura a ser algo mais comum ou partilhado. Pra dar um exemplo muito engraçado, assim, a festa de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, tocava as músicas bregas dos anos 80, tocava as musiquinhas dance, disco dos anos 70, e a gente zoava com os nossos pais na pista. Hoje, eu dou aula, como eu dou aula para alunos um pouco mais velhos, não sei, Lu, você para só no sexto ano ou você dá mais para mais segmentos do Fund 2? Não, minha escola é pequena, então eu paro só no sexto ano, mas eu fico com os alunos até o 9º ano, eles continuam na mesma escola, a gente tem contato com todos. Entendi. Então, porque eu tive a oportunidade, eu dou aula pra sexto ano, nono ano, e eu tive a oportunidade de uma turma que eu criei um vínculo muito grande, que foi meu nono ano do ano passado, saudades eternas deles, de ir na festa de 15 anos eternas. Esse nono ano marcou minha vida. Eu sei como é que é. Eu tive a oportunidade de ir na festa de 15 anos de uma aluna minha. Eu tô fazendo essa digressão toda, eu prometo que eu vou chegar nos filmes, tá? Eu juro. Professor de história é foda. E aí, tipo, eu fui nessa festa de 15 anos e foi muito engraçado que quando começou a balada, o DJ tacou na hora direto o funk. E assim, o funk costuma ser o gênero musical, a playlist, mais pro final da festa, depois que todo mundo já dançou e tal, pra molecada realmente gastar aquela pilha final. E o DJ começou com o funk, aí ele tocou por volta de mais ou menos 1h e 20 de funk, e aí ele trocou pra James Brown. E quando ele trocou pra James Brown, eu não preciso nem falar que eu fiquei muito feliz, porque eu tava dançando funk com os meus alunos, como eu já tinha feito, e eles me zoavam muito por causa disso. E quando começou James Brown, eu falei, James Brown, né, vou curtir aqui. Ficou só você na pista. Exato, eu não preciso, exato, a Lu já matou a charada, todos eles se retiraram em massa. E assim, não foi que eles esperaram essa música acabar pra ver se ia voltar pro funk. Não, no primeiro som do acorde de guitarra, que não tinha nada a ver com funk, a galera fez brrr, entendeu? Tipo, parecia os ostrogodos migrando do norte pra Roma, entendeu? Eles foram simplesmente embora. E assim, não teve discussão. A menina que era dona da festa simplesmente foi pro DJ e falou, volta pro funk. Então, a partir dessa experiência, eu comecei a muito problematizar a questão de tipo, poxa, vocês falam muito em cultura, que a gente tem que aceitar o funk, etc. E primeiro que vocês são todo um mano de patricinho e playboyzinho que curte o funk porque vocês gostam de ficar rebolando e, né, as coisas que o funk proporciona. Agora, vamos curtir outros tipos de cultura. Vamos ver o que o nosso professor ou o que o tiozão velho, né, do seu pai tem pra dar pra você. E aí, pensando nas experiências, história assim é prato cheio. Eu sou muito suspeito pra falar porque tudo, basicamente, eu posso passar com história com filmes, né? Eu posso pegar o Dunkirk atual, né, pra pegar um filme super atual que saiu no ano passado, que é do Nolan, foi uma puta produção que eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo completo, eu vi só alguns trechos, até o filme do Ingmar Bergman, pra pegar, tipo, um diretor super lado B, cabeça pra caramba, no 7º selo e discutir a Idade Média de uma forma extremamente densa, profunda e pesada. Tudo vai acontecer e vai funcionar se eu tiver noção daquilo que a Lu chamou atenção e do que o Daniel chamou atenção, que é o lance do como fazer, né? E aí eu tenho algumas experiências e eu vou começar cornetando a ideia de passar o filme completo, porque eu acho que a geração atual não consegue. Isso, Lu, é muito papum. Assim, na nossa época, convenhamos, já era chato, já era foda você ter uma galera que prestava atenção no filme inteiro que o professor tinha posto. Eu era desses porque eu era nerd, porque eu adorava puxar saco, não puxar saco, eu ficava conversando com o professor, então assim, pra mim assistir o filme inteiro que ele tinha proposto não era problema, mas pra grande maioria dos meus amigos já era maçante. Então pra essa geração atual é muito difícil, mas eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive também com esse nono ano fofinho, e isso também ajuda, porque eu era um aluno super querido por eles, eu era, tipo, as minhas aulas com eles, assim, era o nono ano que eu não pedi silêncio uma vez o ano inteiro.
Assim, não, eu não tô falando de um sonho. Eu tô falando de uma realidade. Eu não tive que pedir silêncio pra essa turma de 9º ano nenhuma vez ano passado. Porque eles amavam as minhas aulas. A gente criou uma sinergia muito boa. E aí, fica a dica pra quem for professor de história, ou mesmo pra quem for professor e estiver aqui ouvindo esse episódio, né? Ouvindo esse episódio. Existe um documentário muito legal no YouTube que se chama Crise de 29, ou Entendendo a Crise de 29. E eu baixei esse documentário por meios ilegais, mas eu baixei esse documentário do YouTube. E ele é um documentário muito bacana porque, falando em jazz, né? Ele mostra toda a cultura dos anos 20 do século passado, que é os loucos anos 20. Trazendo muitas imagens de preto e branco, muitas cenas de dancinhas que as mulheres faziam, os concursos de Miss. Então tem muitas cenas, porque a Crise de 29 ela é esse momento de inflexão, de quebra de expectativa, porque os anos 20 inteiro, até o ano de 29, foram marcados por uma cultura de muita ascensão, e os alunos precisam ver isso, principalmente pela quebra de expectativa musical, porque o jazz, ele é muito dançante. O jazz do começo dos anos 20, ele é muito dançante, ele é muito agitado, ele é muito animado, que fazia parte da cultura. E o documentário traz esse lance da música dançante, do período mais intenso, e quando ele chega na crise, que ele dá a quebra, que mostram cenas de pessoas sofrendo, de pessoas fazendo fila pra pegar o sopão coletivo, aparece o blues mais chorado, o jazz mais cadenciado. Que é o que a gente conhece hoje também, né? Então, que mais difundido. Sim, muito mais. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e passei trechos do documentário, e em todo momento eu pausava, galera, ó, presta atenção nisso aqui, que eu vou abordar em tal coisa na aula que vem. Então eu usei o documentário para criar um contato com os alunos com algo que eu iria trabalhar mais pra frente. Deu pra entender? Sim. Ou seja, claro. a estratégia era não passar o documentário inteiro, de forma alguma isso seria possível. Então, com as pausas, eu acabei conseguindo passar, no limite, 25 minutos do documentário. O documentário tem por volta de 1h10. 25 minutos do documentário, meia hora do documentário, mas foram meia hora de substância que eu senti que os alunos absorveram o que era necessário absorver. 17, the and of 4. Got it? 5, 6, 7. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. 5, 6, 7. You're rushing. Here we go. Então eu começo batendo na tecla de que é muito importante hoje, mais do que nunca, a gente saber pausar e falar. Mesma coisa eu fiz com Game of Thrones. Caio, você passou Game of Thrones pra molecada? Passei. Ai, que delícia. Sim, pedi licença pros meus alunos e pra minha coordenadora. Falei pra ela, olha, eu vou passar Game of Thrones. Ela olhou pra mim e falou assim, escuta, eu tenho pais, né? Então, a frase foi exatamente, escuta, Caio, eu tenho pais pra lidar. Eu falei, relaxa, Camila, deixa comigo. Então, assim, todas as cenas de sexo que são várias, né? No Game of Thrones são várias. Eu cortei, e todas as cenas de violência extrema, eu passei aquela batalha que teve, que é a Batalha dos Bastardos, aquela batalha maravilhosa pra mostrar um sítio de uma cidade e uma luta, assim, carnificina pura que só a Idade Média pode mostrar. Porque, assim, os nossos alunos têm uma visão na batalha de que os caras vão dar 50 socos na cara um do outro e que ninguém vai desmaiar. E que, assim, as batalhas medievais são quase lutas de balé, assim, que os caras pulam com uma armadura que pesava 60 quilos, né? O cara pula, aí ele dribla, e aí ele gira a espada, e aí ele bate um com a outra. Na real, as batalhas medievais eram verdadeiras carnificinas, em que se você pega a espada de jeito bem dado na armadura, a armadura quebra e ela faz uma hemorragia interna no cara. Porque a armadura era muito pesada. Então, assim, eu acho que o Game of Thrones consegue evocar isso bem. Então, o que eu fiz? Cenas de episódios do Game of Thrones. E aí eu fiz na dinâmica contrária do que eu fiz com o documentário. Então, se no documentário eu antecipei algo que seria abordado nas aulas seguintes, o Game of Thrones eu passei uma cereja do bolo. Eu discuti toda a Idade Média, a questão de suzerania e vassalagem, passei cenas de casamento para mostrar que era a relação entre duas famílias que firmava pactos, e só a cena. Então, cara, foi foda, porque aí que isso exige do professor? Que eu escrevi no papel, literalmente. Eu tive que pegar em casa cada episódio do Game of Thrones pra selecionar a cena. Do minuto tal até o minuto tal, eu vou passar essa cena e vou abordar isso. Eu tinha essa sketch pronta numa folha.
tipo a lá Faustão, tá ligado? Sim. Eu tinha um papelzinho com todas as marcações de minutagem, onde começava e onde acabava a cena, pra mostrar pra eles tudo aquilo que eu queria mostrar. E, cara, deu muito certo. E, claro, cenas de violência, eu falei pros alunos, olha, se vocês não quiserem ver, podem sair da sala de aula. É claro que quando você fala isso, ninguém sai, porque a violência explícita e sexo gratuito todo mundo quer ver, por mais que seja gore e brutal. Mas algumas alunas não quiseram ver, elas tamparam o olho. Mas foram dois exercícios que deram super certo. Eu tava pensando nas experiências que eu tive, assim, e aí teve até a que eu citei, né, na frase lá do começo do podcast, que foi, tem uma cena do Frozen que é ótima pra explicar o Simple Past, que é uma coisa dos nível quase básico, né, digamos assim, do inglês, que eu usava direto, e é muito legal, assim, porque são descobertas, e aí tem o lado bom, de certa forma, da questão da aula de inglês, é que tem muita produção em inglês, e praticamente tudo pode ser fonte de conteúdo, né, é só encontrar algo que encaixe com o conteúdo, né, mas assim, não precisa ser um filme específico, um tema, não, é tipo, praticamente qualquer filme pode ser usado para uma aula de inglês, obviamente, né, qualquer filme em inglês, claro, né, mas assim, além dessa, eu tava lembrando de uma vez que eu passei aquele filme 172 horas, acho que ele chama, posso ter enganado o número, é um filme com o James Franco, que é uma história real de um cara que prende o braço numa rocha, no canyon, né, num desses canyons que tem, e ele ficou muitas horas, acho que é 172 horas, se eu não me engano, né, o nome do filme mesmo. Ele fica essas horas todas preso, tentando sair de lá, né, e sem ninguém saber onde ele tá. E aí, no final das contas, ele consegue cortar o próprio braço, né, esse é o drama do filme. Eu lembro que foi uma sacada que eu tive na época, que foi assim, eu vou pegar essa cena pra trabalhar todas as conditionals, né, que você tem primeira condicional, segunda, terceira condicional, né? Que então, puta assim, ideia, cara. O que ele teria feito, o que você teria feito se você tivesse feito aquilo? O que né, em inglês, né? Tipo, o que ele teria feito, sabe? O que teria acontecido se ele não tivesse ido para essa viagem? O que não teria acontecido se tivesse acontecido aquilo? Então, eu pedia para os alunos fazerem essa brincadeira, né, essa prática. E aí, eu lembro assim, que na primeira vez que eu passei, foi até uma certa parte, depois eles sabem que o cara vai cortar o braço. E aí, todo mundo ficou, passa o final, a gente quer ver, né? Eu falei, quer saber? Né? Eu tô nem aí. Vamos passar as cenas que são fortes, mas também não são, né, horrorosas. Os alunos eram um pouco mais velhos, né? Não é Jogos Mortais, sério, violência gratuita. Exatamente. Não. Então, aí dá pra passar, mas claro, com uma certa idade, né? Sem ter medo de, sei lá, o pai vir reclamar depois e tudo mais. E aí eu lembro que eu passei na primeira turma. E aí, numa outra turma que eu fui passar, eu percebi que não tava ninguém interessado em ver ele te cortando o braço, entendeu? E aí eu meio que depois, não, gente, tá bom, vou parar aqui mesmo, tá tudo bem. Porque eu achei que ia se repetir essa vontade de ver, teacher, passa aí, deixa a gente ver o final, né? O cara cortando o braço, que da hora, né? Aquela coisa. E era uma turma que não tava muito interessada, a idade era a mesma, tal, mas acho que era um outro perfil, né? E aí, assim, entra também a questão que eu queria saber de vocês, que é se vocês aproveitam para repetir, porque como dá um baita de um trabalho, selecionar um minuto, determinar o que é a melhor atividade, preparar e tudo mais, eu imagino que seja assim, tá, tenho isso aqui, vou tentar passar dentro das possibilidades, e óbvio que não é a qualquer custo, mas tentar fazer com que esse trabalho permaneça por mais tempo. Então, todos os anos eu vou passar para as turmas. Faz sentido isso ou não? Vocês gostam de ir variando sempre e tal? Faz totalmente sentido, porque nem o Caio, do jeito que ele armou todo o script para passar o Game of Thrones, você tem um trabalho que é desgastante. Sim, você vai repetir uma vez, que nem... Eu não sei quantas turmas você tem, Caio, mas eu tenho 5 turmas, então eu passo para as 5. Hoje eu tenho 6. Então, 6. Então, eu passo para as 5 turmas. As 5 turmas vão fazer o mesmo trabalho, aí vai entrar no que você disse, Dani. A receptividade é completamente diferente. Uns vão adorar, vão ficar lá todos extasiados, uns vão estar os mais ou menos, e aquela turma que não vai querer saber mesmo, vai achar ruim, vai achar chato. Então, mas ele é aproveitado. 1 ano, 2 anos, eu acho que você consegue aproveitar, porque eles mudam muito. Como eles têm muito acesso à tecnologia, acesso à informação, e muda-se muito o que é o consumível, eles também mudam muito esse jeito. Esse ano eu passei o extraordinário para eles, como que seria essa recepção do novo na escola, do diferente, que está muito exacerbado. Teve uma turma que Deus o livre guarde, eles começaram a rir do menino, que dava vontade de você pegar lá e falar assim, santinho, não ri da criança, tadinho. Não, professora, se aparecesse assim na sala, eu ia rir. Então, bem discrepante entre uma turma e outra. E você sempre vai ter que estar inovando.
Sempre. E dá trabalho, não dá, Caio? Dá trabalho fazer isso. Dá um trabalho, mas eu acho que assim, eu vou um pouco na contramão. Não na contramão, enfim, eu vou complementar, acho que vocês todos estão falando, o que vocês dois disseram, pelo seguinte: sempre que você cria uma atividade, eu acho que ela nunca é perdida. Assim, por mais que você não venha repetir ela no ano seguinte, vai ter alguma situação que você vai poder acabar repetindo ela, entendeu? Pelo seguinte, as turmas, como a Lu apontou, são muito diferentes. E ela repete a atividade com as mesmas turmas, porque acho que as turmas são do mesmo nível, né? Que a Lu falou que são do mesmo nível. Isso. Então a atividade acaba sendo parecida, não vou dizer a mesma, porque nunca é, né? Como já diria lá Heráclito, o mesmo homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Enfim, filosofia aqui. Mas por causa disso, as aulas nunca são as mesmas, porque as turmas não são a mesma. Então ela repete a atividade, eu acho bom ela repetir, até pra ela sentir se tá dando certo, se de repente isso toca algum aluno e mexe com ele. Pô, ela passar o extraordinário foi uma puta sacada. Porque a gente tá numa geração que ao mesmo tempo que a pluralidade tende a ser mais bem vista, se a gente não passar por um processo de desconstrução, e isso também é uma das premissas do Giscast, trabalhar muito com a ideia de alteridade, o preconceito acaba sendo reforçado. Porque como a gente tem muita pluralidade hoje, por exemplo, tem várias alunas minhas, eu acho isso maravilhoso, eu faço questão de elogiar todas elas quando aparecem na sala com o cabelo pintado, ou principalmente aquelas que têm cor de pele negra e o cabelo mais crespo e portanto, que faz mais volume, que arma mais fácil. E quando elas assumem, e assim, eu tenho várias alunas, quando elas chegam na sala de aula, eu paro e bato palma, assim, eu já fiz isso umas 2, 3 vezes. Paro e bato palma e falo, parabéns, é isso mesmo. E elas ficam muito felizes, porque é isso. Uma aluna minha apareceu com trança de raiz no cabelo, ela não é negra, ela é mulata, enfim, misturado, né, a família dela tem ali tanto negros quanto brancos, e ela apareceu com uma trança de raiz no cabelo, e eu vi, e eu fiquei assim, Lu, que cabelo fantástico. E tipo, eu vi que tinha alguns alunos que estavam meio assim, eu falei, gente, tem que ter muita coragem pra vir na sala de aula com o cabelo desse jeito, tem que estar afim de ter esse estilo, de assumir, entendeu? Então assim, achei super legal pra não desviar a pauta, né? Achei super legal a ideia da Lu. Por outro lado, e aí eu vou mostrar 2 exemplos que para mostrar que não são só rosas, né? O mundo não é só um mar de flores. Eu sou roqueiro de formação, eu sou louco por uma banda que eu ouço desde os 7 anos de idade, né? Que é o Iron Maiden. Eu não abro mão disso, assim. Não, eu também sou super fã de Iron Maiden. Eu tenho 25 anos hoje, eu ouço Iron Maiden desde os 7 anos de idade. Então, assim, façam as contas e vejam quanto tempo faz que eu ouço essa banda. Claro, Iron Maiden tem aquela música excepcional, com um clipe também excepcional, que se chama Esses High, que é a lavada que a Real Força Aérea Britânica deu na Força Aérea Alemã. E eu já passei eu passo essa música 349 bilhões de vezes, assim. Eu já passei ela pra umas 4, 5 turmas. E a reação, na maior parte das vezes, é negativa. Rola um respeito, porque eles sabem que eu sou fãzaço de Iron Maiden. E meus olhos brilham quando eu ponho essa música pra tocar. Então rola um respeito. Mas eu tenho evitado, com o tempo, falando na atividade, né, da gente repetir a atividade, de colocar a música inteira. Por quê? Porque eu vejo que chegou um momento que fica enfadonho. E olha que é uma música que tem 4 minutos, né? Então, eu por exemplo, o que eu faço? Eu coloco o discurso do Churchill do começo, que é do caralho, e deixo até o solo. Porque, né, mano, é Iron Maiden, tem que ter solo. E aí eu deixo até o solo. Quando chega no solo, eu corto, eu falo, bom, vamos continuar. Até porque também são 4 minutos a menos na minha aula, né? E a gente sabe que tempo de aula é importantíssimo. Pra terminar, um outro exemplo que eu vi que deu mais ou menos certo, aí depende muito da turma. Então teve turma que deu errado, teve turma que deu certo. Pra passar a questão da modernização de São Paulo e o crescimento absurdo da cidade, que a gente estuda isso com os anos 30 no Brasil, os anos 20, etc. Eu passei a música do Racionais, Negro Drama. Porque tem aquela parte que ele fala, né? Olha mais uma vez e vejo o rosto na multidão, a multidão, mas sem rosto e coração, né? Uma negra, uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço e tal. Esse trecho da música é muito massa do Racionais. Então eu coloquei, e como é Racionais, e é português, eu acho que o Iron Maiden cria uma repulsa também porque é inglês, mas Racionais, apesar de ser rap, pelo fato de ser português, muita gente já cria um vínculo, mas eu também não deixo a música inteira, porque a música é muito grande. Então eu ponho esse trecho que eu quero pôr, do rosto na multidão, a multidão é sem rosto e coração, e aí eu pauso, entendeu? Porque aí eu mesclei, mas queria colocar essas 2 experiências pra mostrar que nem sempre dá certo, e que isso não é um problema, tá? Os professores não devem se culpar. Puta, bolei uma atividade que não deu certo. Relaxa, filho. Acontece nas melhores famílias, nas melhores vidas. A gente não tem que ficar se prendendo nos que não deu certo também, né? Sim. It starts with a drawing like this.
and then some kid dies in a drive-by, never even knowing what hit him. You don't know nothing. You don't know the pain we feel. You don't know what we gotta do. You got no respect for how we living. You got us in here teaching us this grammar shit, and then we gotta go out there again, and what are you telling me about that, huh? What are you doing in here that makes a goddamn difference to my life? You don't feel respected. Is that what you're saying, Ava? Well, maybe you're not. But to get respect, you have to give it. Aliás, eu acho muito legal porque assim, a gente tá falando agora de música e eu acho espetacular porque realmente, no fim das contas, a gente tá falando de mostrar cultura, né? Arte pros alunos e tudo mais. E eu até ia pontuar isso, porque eu acho muito, gosto também da ideia de que não dá pra escola querer enfiar coisas goela abaixo, por mais que você ame Iron Maiden, por mais que eu acho que todo mundo devia conhecer tais e tais músicas, mas eu sempre penso assim, se tiver 1, 2 alunos se interessarem um pouco mais e ouvirem depois, ou se tiver algum aluno que seja só pro aluno dizer, eu sei do que se trata, né? Acho que já é uma coisa interessante. Eu fico, às vezes, fico chocado, às vezes, um pouco elitisticamente, às vezes, infelizmente, mas no sentido de ouvir alguém falando, putz, o que é... Sabe, nunca ouvi falar em tal banda, tal filme, tal nome. E às vezes eu falo, poxa, não precisa ver, não precisa ter um conhecimento profundo, mas às vezes eu sinto que... sabe, eu não gosto, me sinto mal. Não custa a pessoa só saber, pelo menos. Tipo, putz, existe um cara chamado Chaplin que fazia um filme muito foda. Isso. Não precisa assistir, mas saber que existiu, entendeu? Exatamente. Da importância. E saber que existiu e não tratar com tanto desdém, né? Porque tem alguns casos que você vê algumas crianças ou adolescentes, ou até adultos mesmo, que falam, sei lá o que é isso, sabe? Tipo, sai fora, nem quero saber, sabe? Como que, né? É uma coisa que me dá uma sensação bem ruim, assim. Outra coisa que eu acho que talvez vocês tenham visto ou presenciado ou ouvido falar e tal, que eu acho que é importante da gente discutir, que tem a questão do filme usado em sala de aula para ensinar alguma coisa, para passar aquilo que é importante, que tá dentro do que vai ser dado e tudo mais. Mas também tem muito caso, imagino que de professores talvez menos atualizados, mas enfim, do famoso filme que é uma muleta, né? Que é o documentário pro professor não ter que dar aula, que é o filme só pra professor não ter que se preocupar com outra coisa, e daí, a partir daí ele, gente, eu vou cobrar isso aqui. Vocês já viram isso? Vocês têm, o que vocês têm a dizer sobre essa questão importante? Aí você fala assim do filme que ele passa meio que pra encher linguiça? Ou encher linguiça, ou às vezes assim, você vê que nenhum aluno vai prestar tanta atenção, não vai estar atrelado a uma atividade maior, sabe? Aquela coisa meio só pra... do tipo assim, em vez de eu ter que... ver, pra fingir que tá dando uma aula diferente. Isso, também. Pra inglês ver, pra fingir que tá dando uma aula diferente. Sim. Isso, não sei se vocês já viram, eu acho que é um negócio que é importante ser discutido, né? Porque, assim, não combina com a escola que a gente deveria ter em 2018, mas eu imagino que seja ainda muito comum, né? Assim, aquela coisa de, vou passar esse documentário, porque eu sempre passo, e vou só fazer umas perguntas, e pronto, entendeu? E isso não vai estar atrelado a muita coisa. Ou então, assim, vou passar isso aqui porque, sabe, assim, eles não vão prestar, sabe, assim, tipo, dá uma animadinha na sala, dá uma trocada, não preciso ficar falando. Não sei se esse tipo de atitude perdura ainda, enfim, mas não sei se vocês já presenciaram algo nesse sentido? Olha, eu acho que assim, na minha experiência como docente, como eu trabalhei, eu tenho só 25 anos, mas eu já trabalhei em 4 escolas, tirando a escola de idiomas, porque eu também já fui professor de inglês, a gente tem que sobreviver nessa vida, então a gente dá de tudo, a gente literalmente dá de tudo, já dei aula de história, já dei aula de inglês, já dei aula de português, já dei aula de geografia, então assim, nas escolas que eu passei, eu não me lembro agora, assim, de bate-pronto, de ter tido um colega que trouxesse um filme ou um documentário para ensinar um negócio que ele não estava a fim de ensinar. Por outro lado, eu não duvido que exista. Vou explicar o porquê. Como a nossa profissão é muito ingrata, a gente não recebe um salário decente, na maior parte esmagadora dos casos, muitos professores, pelo volume muito grande de turmas que eles pegam, isso eu me sinto na obrigação de trazer essa realidade, porque tem gente falando bobagem aí de professor, né, galera de escola sem partido, e eu vou bater neles, sim,
porque no Giscast a gente bate nele sempre, eu vou bater em todos os lugares, que acha que o professor faz as coisas porque tem vontade. E às vezes não é por vontade só, às vezes é por falta por esgotamento, saca? Então assim, puta, eu já dei essa aula em 7 turmas, e eu preciso dar essa mesma aula em mais 4 turmas. E eu tenho uma turma que, poxa, tá cagando pra mim, entendeu? É uma turma que eu já tentei N estratégias diferentes, eu não tô legitimando a atitude desse professor. Eu tô falando o que acontece, tá, gente? Sim, claro. Por favor, separem as coisas, entendam o meu argumento. Mas eu quero fazer essa ressalva. E aí o cara fala, puta, essa aula então, já que tem esse documentário que é bacana, eu vou passar porque talvez o documentário diga algo que eu não tô conseguindo dizer pra eles. Você entendeu o que eu quero dizer? Então assim, eu não vivi essa experiência, mas eu acho que tem gente que deixa como carta na manga, porque existem N situações e realidades. O bacana de ser professor, e isso que me motiva cada vez mais a continuar nessa empreitada, apesar de todos os pesares que a gente vive, é isso. Saber que as turmas vão render diferentes. Uma vez eu já falei isso pros meus alunos, que inclusive até por causa de bullying. Eu falei, gente, se eu quisesse dar aula pra pessoas e coisas iguais, eu ia na fábrica da Chevrolet, porque daí lá eu tenho uma linha de montagem que me garante que todos os carros vão ser iguais, entendeu? Só vai mudar a cor. Agora, eu entro numa sala de aula porque eu quero pessoas diferentes, porque eu quero indivíduos e ritmos diferentes. Isso é o que eu acho que é bacana. Só que tem professores, e eu não consigo julgá-los, e eu acho injusto quem julga, que tem realidades diferentes e que às vezes se vê nessa obrigação do tipo, puta, eu preciso fazer alguma coisa pra aliviar minha barra e pra tentar mover um pouco essa turma, já que eu não tô conseguindo. E aí o documentário que ele passa, o que ele já passou várias vezes, volta naquilo que a gente falou da atividade ser um recurso de uma carta na manga. Às vezes pode funcionar, não sei o que a Lu acha. Não, ainda só complementando, além de ter o professor que tem N turmas pra passar, a gente pode pensar naquele que tá dando aula de manhã, de tarde, de noite, 2, 3 escolas diferentes, que é a realidade de professor, que nem professor de estado, a gente tem professores, dependendo da matéria, aquelas que tem menos aulas, geografia, história, educação física, que vai para 4, 5 escolas. Então, na hora de fazer o diferente, ele vai bater em muita coisa. Vai bater nas turmas diferentes, na receptividade, e ele vai tentar N estratégias. Porque se ele tá fazendo aquilo, por amor, com amor, sim, porque senão ele estaria em outro emprego, sim, ganhando bem, sim, mas ele tem um diferencial, ele tem aquele, a gente sempre vai batendo que eu gosto disso, eu quero fazer isso. Vai cansar, vai dar trabalho. Então ele vai usar esse recurso, logicamente. Não concordo completamente, não porque ele não tá afim. Ele vai tentar chegar de outra maneira. Como eles têm esse apelo audiovisual muito grande, então é uma maneira de você tentar chegar. Eu dou aula há 10 anos, né, só que eu trabalhei em poucas escolas também, trabalhei em 4 escolas, eu tô na mesma escola já há 5 anos, então eu nunca vi o professor chegar lá e falar assim, vou passar isso porque eu não tô afim, nunca vi também na minha vida. Também concordo com o Caio, não culpo quem faz por essa realidade que é a do professor, mas uma coisa que eu já fiz, e outros colegas também já fazem, a gente tem os momentos que quer relaxar, principalmente final de ano, final de semestre, que você vai querer passar outra coisa, vai querer reunir a escola. Então, quando se tem, quando se pode. Na minha escola, a gente tem um pátio até que grande, quando a gente consegue estar num horário assim mais finalzinho da tarde, que ele está mais escuro, a gente reunir parte de alunos, 2, 3 salas, e uma professora passou um filme de terror. E eles amaram, porque foi, agora eu não lembro se foi Invocação do Mal ou foi o Chamado. Eles amaram, porque é divertido. E não teve nada a ver com aula. Que baita não teve ideia. nada a ver. Não teve nada a ver assim, né? Vamos trabalhar isso. Não. Final de semestre. Pela vivência da escola, né? Por um espaço agradável. Alunos. Vamos fazer pipoca, dar pros alunos. Aí tem aqueles que vão falar assim, nossa, bando de professor folgado. Não, a gente tava lá no meio com eles comendo pipoca, assistindo filme, dando os berrinhos. Isso é coisa de comunista, você tá querendo dividir comida com as pessoas. E atacar na cabeça das pessoas também. Então, o que é essa vivência? A gente vai ter as várias vivências. Vai trabalhar com audiovisual. Eu gosto de trabalhar às vezes com curtas metragens, né? Ou esses vídeos de curta que vira e mexe se acha pela web. Que ele vai trazer quase o mesmo de um filme de 1h30, mas ele vai conseguir prender um pouco mais de atenção, porque ele vai ser curta. Então ele vai ter lá seus 20 minutos, seus 15 minutos. E o legal é que você consegue achar curtas produzidos através de muitos textos literários, principalmente contos e contos de terror, porque eles gostam.
de contos de terror. Criança gosta, adolescente gosta desse negócio do sentir o medo, porque vem a adrenalina, toda essa mudança de hormônio. Então você consegue ter uma aula que você vai se relaxar, que eles vão relaxar, e nisso você também consegue captar mais um pouco a turma. Não sem o total dos alunos, mas você vai trazer para você os alunos, e eles vão ficar um pouco mais calmos e prestando um pouco mais de atenção no que você quer. Não ser só aquele professor, sala de aula, quadro livre, sala de aula, quadro livre. Você trazer o diferente, para eles é muito mais estimulante também. Porque a gente tem que estimular eles de várias maneiras, porque eles são acostumados a estímulos. E se eles não tiverem o estímulos, for podado, você vai começar a criar conflitos. Que é isso que eu acho, que você cria muitos conflitos. Sim, sim. Sensacional. E inclusive, essa, por exemplo, você falou do filme de terror no pátio, não deixa de ser o que a gente às vezes até exalta quando tem, que é o cinema na praça, né? É o espaço, no caso é a escola, mas não deixa de ser o espaço público sendo utilizado para convivência, sendo utilizado para entretenimento, e para muita criança vai ser a primeira experiência, de certa forma, em um cinema, mesmo que não no cinema comercial como a gente conhece, mas num ambiente em que ela vai lá. E mesmo sendo um filme comercial, é o que pode justamente dar esses estímulos para ela, enfim, ter o desenvolvimento dela e quem sabe em agregar, se você quiser agregar alguma coisa no sentido de trazer algo que a gente falou lá mais cedo no podcast aqui, de assim, eu quero trazer algo que eles não teriam acesso e tudo mais, ele só vai desenvolver esse gosto se tiver tido essa experiência positiva com algo que você sabe que vai ser bacana, né? E a experiência da Lu, ela ressignifica a escola e o espaço escolar. Eu acho que isso é lindo. Essa experiência é linda por causa disso. Porque ela ressignifica a escola e o espaço escolar. Mostra pro moleque do tipo, eu zoo na aula da professora tal, mas, poxa, olha só o que a gente conseguiu fazer aqui, sabe? Olha o espaço que ela tá cedendo. Eu acho que é uma experiência muito válida, assim. Achei lindo. Sim. E a gente, assim, lá na escola tem bastante. A gente é uma escola pequena, então tem poucos, dividido manhã e tarde. Então, os professores trabalham juntos já há muito tempo. Então, a gente tem a direção apoiando. Então, sabe o que vai fazer? Olha, vamos fazer isso que vai ser mais legal, vai ser mais dinâmico. Vamos! Então, todo mundo se apoia. O bom que é isso, a escola é pequena, não sei se isso daí é uma coisa que ajuda ou atrapalha, mas ela é pequena. Então, as pessoas se ajudam a fazer, se ajudam a propor coisas. Então, aí vai saindo um pouquinho da parte de cinema, né? Aí falando do jabás da escola, que a escola é boa, do estado, é boa. Então, a gente faz sarau de poesia, a gente tem na turma da manhã com os professores, que daí eles já pegam 8º e 9º ano de manhã. Só tem 8º e 9º ano, que são já mais os pré-adolescentes dos seus 14 anos, 13, eles fazem batalhas de poesia. Então o pessoal ligado ao funk, eles fazem batalhas de MC, eles fazem batalhas de poesia, eles vão com os beatbox, que fala eu não sei como é que é isso, né? Beatbox. Eles fazem batalhas de beatbox. Então tem o pessoal que toca. Então, você consegue chamar a atenção e chamar para esse mundo. Falar assim, olha, tem isso, mas tem outras coisas. E apresentar, deixar eles se exporem. Então, o ano passado que a gente fez que as professoras da manhã fizeram batalha de poesia, porque reúne toda a escola, a gente conseguiu trazer até o grafiteiro para pôr lá o grafite na escola. Aí, numa escola do estado, dá para fazer? Dá. Só que você tem que envolver todo o corpo docente, tem que envolver a direção, tem que envolver a comunidade, que é o grande chamariz. Você tem que envolver a comunidade e trazer, que são os pais. Os pais vão reclamar? Tem muitos que vão reclamar, mas tem muitos que vão lá e vão apoiar e vão ajudar a fazer também. Tanto para você apresentar outras músicas, para você passar o filme e falar assim, pedir, aí vai na autorização, né? Passaremos o filme, é uma sessão assim, assado. Não precisa. Eles vão entrar na sala, vão assistir. A maioria, se tiver medo, não vai prestar atenção, vai ficar correndo pelo pátio. Pronto. Aí acaba essa distância toda. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Chegando então aqui
para mais um Plano Detalhe, né? Aquele momento em que a gente vai ouvir dicas da semana, a gente vai, né, dar dicas de coisas bacanas para fazer, de coisas legais pra gente consumir, seja como em qualquer coisa mesmo, né? E coisas bacanas, coisas que engrandeçam, né, a nossa alma. Olha que muito engrandecer a alma. Então, eu vou pedir pra Lu começar. Lu, você tem qual dica que você vai dar para as pessoas? Pode ser qualquer coisa, como a gente disse, né, antes, qualquer coisa mesmo que você tenha feito ou que você gostou de fazer recentemente. O que você indica para os ouvintes do podcast? Gostei de fazer recentemente. Ou algo importante, ou que tenha a ver com o tema, tá? Não, é que recentemente eu comprei uma coleção de livros novos. Uma coleção de livros novos, infanto juvenil, né, do Carlos Zafón, que são muito interessantes, porque eles trabalham... Os livros, eles pegam um pouco desse lado meio do realismo mágico e falam um pouco de fantasmas. Então, Carlos Zafón, que eu descobri há pouco tempo, né? É o que escreveu Marina? É o que escreveu Marina e A Sombra do Vento. Mas aí os livros são fininhos também, não são muito grossos. Ele é um baita autor. O Príncipe da Meia-Noite, As Luzes de Setembro, e tem mais um, são 3 livrinhos. São gostosos, assim, pega bastante nesse lado meio mágico, meio de assombrado, que chama bastante atenção. E vamos ler, pessoas, vamos ler, que faz bem pra alma, não é cansativo, não é chato, e você vai falar e escrever melhor. Dica da professora de português. Beleza. E vamos respeitar o professor em sala de aula. É mantra, coloca isso daí, repete isso daí 500 vezes durante todo episódio. Bota aqui de mensagem subliminar. Vou falar a maldade que eu já fiz com 5 alunos, que eles estavam fazendo brincadeira feia. Eu fiz eles escreverem 50 vezes: nunca mais vou abaixar as calças do meu colega na escola. Ô, louco. Porque eles estavam com essa brincadeira de abaixar as calças. Eu falei, vai escrever aí 50 vezes e vai fazer a mãe assinar o papel e me entregar. Nossa, eles escreveram 50 vezes. Não vou mais abaixar a calça do meu colega na escola. Aí pra trabalhar com audiovisual, você coloca a abertura dos Simpsons, né? Que tem lá o... eu ia falar isso. Mas foi bem isso. Eu falei pra eles, até o Bart já fez isso, gente. Eles olharam pra mim, tipo, o que você tá falando, professora? Eu falei, Bart Simpson, vocês lembram dos Simpsons? Ele, tá, mas eles não assistem os Simpsons, isso é nóis. E a gente... Caio, que dicas você tem? Pode ser uma, pode ser mais de uma, o que você quiser. Beleza, você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, então. Eu vou indicar 2 filmes e uma série. Um dos filmes é maravilhoso e trabalha com a questão das dificuldades encontradas estruturais pelo professor dentro da sala de aula, mas também emocionais. É um filme cubano, ou pelo menos eles passam em Cuba. Eu tenho quase certeza que ele é cubano, mas eu sei que eles passam em Cuba. Chama Numa Escola em Havana, facilmente encontrado em sites de download ilegais, tá? O outro é um filme francês e eu vou recomendar esse filme. Ele é um pouco maçante, tá, galera? É que como é um podcast de filmes, eu imagino que a galera esteja acostumada com filmes de diferentes tipos de dinâmica e tal. Claro. Esse filme que eu vou comentar chama-se, em francês, acho que Entre les Murs, ou Les Maures, alguma coisa assim. Mas enfim, em português saiu como Entre os Muros da Escola. Por que eu acho esse filme fantástico? Primeiro, porque a gente tá em ano de Copa do Mundo, né? E a gente teve toda a discussão a respeito da migração e da seleção francesa. E esse filme discute, então, a questão dos imigrantes na França e a dificuldade do professor do Capital Erudito. Ele vai falar um pouco, trocando em miúdos, do Bourdieu que eu trouxe aqui ao longo do episódio, falei várias vezes do Bourdieu. Qual que é a sinopse do filme, só pra vocês terem uma ideia? O do Numa Escola em Havana eu vou deixar totalmente de surpresa, mas a sinopse dentro dos mundos da escola é um professor de gramática francesa, viu, Lu? Que vai pra uma escola no subúrbio de Paris e ele tem que ensinar francês pros alunos, não só francês como literatura francesa. E ele chega com todo esse ranço que um professor de francês teria, né? Tem. Como francês tem, desculpa franceses. Exato, todo francês tem. E aí quando ele entra na sala de aula, ele descobre que tem tudo, menos, vou usar aspas voadoras aqui, franceses. Então, a tensão do filme é essa. O que um francês que tem que ensinar francês para pessoas imigrantes que são franceses, mas que ele tem dificuldade de enxergar como tal. Como rola essa dinâmica. E o último é uma série catalã, que eu e o Bons a gente assistiu, tem naquele serviço de streaming vermelho, que é comunista, porque é vermelho. O Mary. Isso, essa série... Maravilhoso.
eu não consegui, assim, eu tenho coração de pedra, porque situações na minha vida fizeram meu coração virar pedra. Eu tenho uma coisa de pedra que bate no lado esquerdo do meu peito. Que isso, menino? Mas... 25 aninhos ainda. A gente não controla certas coisas. Mas o Merli pegou um pouquinho de coração vivo ali, de carne que existia, e eu chorei. Eu chorei muito na série, porque a série é maravilhosa. Então, assim, se você quer ver o que é um professor maravilhoso e problemas, porque a série também tem muitas coisas problemáticas, assista a série Merli. Ela vai te prender e você vai assistir em nível industrial, como sempre a gente faz com séries da net. Hoje eu ia falar, daquele serviço série de streaming. Daquele lá, o Comunista Vermelho. Comunista Vermelho. Nossa, não, o Merli é sensacional, gente. Eu vi, quando eu vi, eu só passava a palavra, sabe? Falava, assista Merli e tudo mais. Achei espetacular, assim, espetacular. Inclusive, eu vi o Giscast do Merli. Acho que foi o primeiro que eu ouvi, né? Por motivos de... Nossa, lá, né? Que legal. Aquele Giscast, sim, só um comentário, desculpa, aquele Giscast ficou muito mal gravado. Porque a gente tava começando, então, assim, a gravação não ficou tão boa. Eu espero que você tenha gostado do resultado final, mas a gente tá querendo refazer aquele episódio pra discutir a segunda e terceira temporadas, mas fica aí a questão. Mas obrigado pelo prestígio, viu, Dan? Não, mas eu gostei. Eu entendo que é importante a preocupação, né, com a qualidade do som e tal, mas foi tranquilo, assim, deu pra ouvir, assim, prestar atenção e tal, então deu tudo, assim, ficou bem legal, assim, o conteúdo vale bastante a pena. Obrigado. E o meu plano de detalhe da semana, ele é bem simples, assim, né, na verdade, eu ia passar um podcast, basicamente também um episódio de um podcast, que é ultimamente eu tenho dado várias dicas de podcast, até também pra incentivar as pessoas a ouvirem mais, é do podcast chamado Audiovisualcast. Eles têm o episódio 21, que falam sobre o filme, não é nada a ver com o tema do podcast aqui, né, do Cinemação, que falam sobre análises, uma análise bem profunda mesmo do filme Mad Max, A Estrada da Fúria. Então eles pegam, eles fazem toda uma análise das maquiagens, de como a maquiagem, né, no filme ela é escondida, no sentido de que não é uma maquiagem que as pessoas vão olhar e falar, nossa, que maquiagem incrível, né, porque ela não é pra ser, mas eles falam disso e fazem toda uma análise bem profunda do filme de uma maneira que eu não tinha pensado. Tanto que eu fiquei querendo discutir com eles na hora. Sabe aquele podcast que você tá ouvindo falar, não, mas vocês estão esquecendo disso e daquilo? É coisa que eu falei, não, eles não estão esquecendo. Eles só estão discutindo por um outro viés que eu não tinha pensado, né? E achei bem legal, assim, então eu vou indicar esse. E eu vou indicar também um filme aí na temática, é um filme que eu já falei dele 1000 vezes aqui, mas eu vou só colocar aqui um plano detalhe rapidinho, que é um filme que tem a ver com essa temática da escola e que eu acho que seria interessante passar, então fica a dica para quem é professor, para quem, ou enfim, quem gostaria de fazer algo diferente, relacionado também a bullying, a respeito em sala de aula, essa questão toda, que é o filme As Vantagens de Ser Invisível. Mostra muito aquela coisa do quanto, às vezes, a coleguinha da escola tem uma dificuldade muito maior do que você está imaginando. Eu acho, se hoje eu estivesse dando aula em escola, eu provavelmente ia querer discutir isso em algum momento, né? Assim, no sentido de falar assim, olha, vamos, né, assim, cada um tem uma luta, vive uma luta que a gente não faz muita ideia, mesmo convivendo diariamente em sala de aula, né? E que eu acho que isso seria um passo importante, na minha opinião, né? Pra você promover mesmo a empatia mesmo, né? E tentar evitar essas coisas que, infelizmente, na infância a gente tem, que é de dar risada e zoar com amigos o tempo inteiro, sem pensar no que ele pode estar sentindo. Então, vou indicar esse filme de novo, eu já falei ele várias vezes, mas eu acho que é importante pra fazer parte aqui desse podcast aqui também. Chegando então aqui ao final do podcast Cinemação, o podcast Cinemação número 285. São 285 episódios, o primeiro que eu estou finalizando, então olha só. Que honra. Como a vida dá voltas, não é mesmo? A gente contou aqui com a ausência do Rafael, então, brincadeira, pode tirar. A gente contou aqui com a presença da Lu. A gente matou ele no meio do cast porque ele não era professor. Exatamente. É isso aí. Só pra quem... Era só o Rafael. Só pra quem é ou já foi. Só pra quem é ou já foi professor desse podcast. A gente, né, não teve empatia com ele. Enfim, brincadeira essa parte. A gente gravou então com a Lu. Lu, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Foi muito gostoso contar com você. Muito bom saber que
que eu gosto muito dos seus textos, né? E foi uma das primeiras pessoas que eu pensei pra esse tema, né? Eu falei, não, vamos chamar a Lu, ela já é do Cinemação e tudo mais. Então, muito obrigado. E, enfim, se você quiser divulgar aí algumas redes sociais, ou como que as pessoas podem te encontrar além do Cinemação, como que elas podem fazer? Então, eu não sou muito um pouco assim de redes sociais, então pode ser pelo Instagram, né? Ixi Maria, né? Começa a complicação do Avellaneda Lua, com a Avellaneda 2S, mas depois acho que a gente deixa, não tem porquê. E nos textos do Cinemação, né? Sempre fazendo um pouco de literatura e cinema, unindo os dois, vez ou outra falando de outros assuntos também pertinentes ao cinema e a contribuição do cinema na nossa sociedade, que é isso que eu mais escrevo. É isso aí. Muito obrigada pelo primeiro podcast que eu participo. Espero que venham outros. Virão muitos. Se der certo nos horários, né? Porque a pessoa tem uns horários complicados. Não, mas virão muitos. Com certeza a gente vai te convidar mais vezes. Nossa, foi muito legal mesmo. E assim, a gente gosta muito de fazer isso, de sempre trazer gente de outros podcasts e da casa, né? Como você. E, inclusive, de outros podcasts é o caso do Caio do Giscast. Então, Caio, muito obrigado pela sua participação. Também adorei sua contribuição. Foi muito melhor que encomenda. E se alguém quiser falar com você, quiser entrar em contato, quiser discutir sobre educação, ensino de história, como que a pessoa pode fazer? Bom, vamos lá. Primeiro eu queria falar que eu achei que fosse a Avellaneda, né? Que eu fui pro Buenos Aires, eu achei que o sobrenome da Lu fosse a Avellaneda, do Independiente lá. Do Independiente, né? A família é grande, né? Me descobri lá em Buenos Aires, quando eu também fui, me descobri os primos perdidos no Equador, mas a gente abrasileirou, sempre ficou a Avellaneda, mas o Avellaneda, que ela veio da Espanha mesmo, o vovô. Enfim, pra me encontrar, o Bons, ele é muito mais ativo nas redes sociais do que eu. Não quer dizer que eu não sou acessível, tá, gente? Então, assim, você tem o meu Facebook, que é Caio Ardengue. Ardengue é ARDENGHE, tá? Se você não conseguir me adicionar, porque eu deixo meu Facebook bloqueado, porque como eu tenho muito aluno, muitas vezes eles vêm me adicionar logo de cara. E eu, como discuto muito política, como vocês puderam ver um pouquinho pelo podcast, eu discuto muito política no meu Facebook. Eu acho que lá é um espaço legal pra construir política. E eu tenho muito aluno novo, então pra evitar chabu, com coordenação, com o pai, eu adiciono os alunos mais velhos só, então eles já sabem disso, mas eu controlo a possibilidade de adição. Mas, nossa, Caio, ser inacessível? Não. Se você me mandar uma mensagem, vai aparecer lá pra mim, eu vou te adicionar, eu vou trocar ideia, e eu adoro conversar com pessoas sobre educação, com pais, com alunos, com ex-alunos, com professores, enfim, você pode me achar pelo Facebook fácil. Pelo Instagram também é possível me encontrar, @Caio Ardengue, meu sobrenome, e o Twitter que tá parado, então eu nem vou passar, eu pretendo voltar ao meu Twitter, mas por hora, assim, eu sempre penso, amanhã eu posso voltar a usar o Twitter, aí passo amanhã e eu não volto a usar o Twitter. Porque, assim, eu tenho um problema porque eu não tenho o que falar, gente, eu não sou importante. Então, assim, eu entrei no Twitter pra tentar divulgar um pouco o podcast, e o Rodrigo Cornélio do Entre Fraldas me recebeu super bem, até ficou mó na bad, mas eu infelizmente não consegui criar o hábito de usar o Twitter. Eu uso muito mais o Facebook e o Instagram, então @Caio Ardengue ou Caio Ardengue no Facebook. Você me acha lá, vem falar comigo, ou então, já esquecendo, né, de fazer o jabá, o Giscast também tem uma área de comunicação com a gente. Você pode entrar lá, mandar e-mail pra gente no contato@giscast.com. O site é Giscast, Giz de lousa mesmo, com Z, e cast, de podcast, .com.br, esse é o nosso site, você vê lá os episódios, e a gente tenta fazer episódios que sejam pra todo mundo. De novo, também, não é só pra professores de história, não é só pra professores em geral, é pra alunos, ex-alunos, porque assim, quanto mais pessoas entrarem no espaço de discussão da educação, eu acho que mais a gente enriquece e melhora esse ambiente, entendeu? Eu acho que a educação ela é feita de maneira coletiva e não de maneira isolada. Sim, então fica o convite. E com as pequenas mortes que tentam fazer para a educação, né, por parte das políticas que não costumam ser muito amigáveis, né, com a educação, a gente precisa, eu acho que é interessante isso, de
usar até como espaço de resistência, né? Assim, quase de vamos lá, educação mesmo, né? Sem essas, que eu chamei de pequenas mortes, no sentido de que falta de investimento, falta de, né, de preocupação por parte de tanta gente que devia estar preocupada, né? É que, sim, no podcast a gente tenta ao máximo conciliar a crítica. Então tem episódios que, tipo, a gente brinca que tem o conselho de classe, que é um tipo de programa lá que a gente aprova ou reprova notícias que tem a ver com educação. E a gente brinca que lá é pra gente pistolar à vontade. Então a gente usa lá pra criticar as políticas públicas, como você mesmo, a palavra que você usou é correta, resistência. Mas existem episódios que a gente faz questão de trazer esperança, sabe? Com propostas de professores, com livros, de professores da academia, iniciativas. A gente teve um episódio falando sobre botânica. Sim, lembra daquilo que você via de escola em ciências botânica, que você analisava plantas? E cara, esse episódio em especial mudou totalmente a minha visão que eu tenho em relação a plantas e a necessidade da gente não só estudar, mas entender a importância que a botânica tem no nosso dia a dia. E se não fosse esse episódio, se não fosse essa professora da botânica, que tem um projeto super legal de trazer... o nome do projeto é Tornando a Botânica Menos Assustadora. Esse é o nome do projeto dela. E a gente fez questão de divulgar. Então foi muito legal. E se não fosse por isso, pelo podcast, eu não teria tido contato com essa iniciativa. Então, obrigado pelo espaço e obrigado pelos elogios e tal. Perfeito, perfeito. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Então, queridos ouvintes, o podcast Cinemação 285 termina por aqui. A gente se vê no próximo, comigo, com o Rafa ou com quem for preciso, porque vai ter. Então, aguardem. É isso. Até o próximo. Tchau. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.